Olá, pessoa linda! Hoje eu vou falar de um assunto que ainda assombra muita gente. Mas para quem está chegando, sou a pastora Zuleide, seja bem-vinda ao canal. Lembrando que todas as sextas-feiras temos vídeo novo. E o nosso tema hoje é Liberte-se do passado. Quem nunca viveu acontecimentos que desejaria nunca ter vivido? Todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa vida, desejamos superar o passado. O passado, mesmo que lá atrás, ainda está conosco e vai continuar para sempre. Isso significa que todas as experiências e os acontecimentos que vivemos permanecem conosco em formas de memórias, sendo elas positivas ou negativas. Porém, saber que o passado faz parte de você é algo completamente diferente de deixar que o seu ontem domine o seu hoje e determine o seu amanhã. É necessário superar o passado porque não superar é como mergulhar no abismo. Você mergulha sem saber onde vai parar, não sabe o que vai acontecer e nem sequer sabe se existe um final. Infelizmente, você não pode fugir do passado, das cicatrizes deixadas e da mudança que o mesmo promoveu na sua vida. Mas superá-lo é extremamente necessário para que você consiga seguir em frente. Aqui vai algumas dicas para libertar do passado. Primeiro, reflita e aprenda com o passado e não viva mais lá. Aquelas experiências negativas que teve podem ser utilizadas para aprender e não importa o quão dolorosas foram. Reflita por algum tempo e tente entender como poderá se beneficiar das mesmas. Aprenda com suas experiências refletindo sobre estas questões. Você sabe o motivo pelo qual não consegue superar o passado? Eu posso de alguma forma consertar? A ideia é realmente levantar tudo o que foi feito e como você pode resolver mesmo minimamente. Se existe culpa ou se você não consegue aceitar, agora é a hora de colocar a mão na massa. Sempre existe alguma forma de resolver. Portanto, não espere para agir. Converse com a pessoa envolvida, se tiver, ou analise tudo o que aconteceu e perdoe-se. Essas são algumas de inúmeras possibilidades. Então, veja o que é melhor para a sua situação e o faça. Ou, se for o caso, chore. Vai ficar triste, mas tenha certeza que quando sair será a última vez. Depois disso, se levante e liste todas as coisas que aprendeu por conta desse acontecimento que te machucou tanto. Esqueça a frase, mas se eu tivesse feito, já passou, não há mais nada o que fazer. Não fantasie o seu passado. Você deve aceitar o que aconteceu, colocar uma pedra e entender que só existe um final e ele já passou. Segundo, coloque para fora. Não hesite em desabafar os seus sentimentos. Seria bom conversar com uma pessoa que o magoou ou a quem você o magoou. Abra-se com um amigo. Por mais doloroso que seja, quanto mais falar dele, mais liberto ficará desses sentimentos. Ou pode anotar as suas emoções negativas. Faça o que se sentir que poderá ajudá-lo. Terceiro, pare de culpar os outros. Se fazer de vítima é mais fácil e às vezes agradável do que aceitar a verdade. O problema é que culpar os outros impede-nos de seguir em frente. É assim que nos queixamos da vida muitas das vezes. Quarto, foque-se no presente. Um dos métodos mais eficazes para deixar o passado para trás é aproveitar o presente. Em vez de reviver o passado e entrar na negatividade, mantenha-se ativo e goze do momento atual. Aprenda uma habilidade nova, medite, faça exercícios, jante com um amigo, faça novas amizades. Tente viver no presente, mesmo que esteja sentado ao olhar para as nuvens lá fora. Procure novas experiências e aceite os seus sentimentos, bem como as situações negativas como uma simples parte da sua vida. Quinto, tire um tempo para você e desligue-se. Permita a si mesmo algum tempo para limpar a cabeça, a partir de determinadas situações, distanciando-se das pessoas, lugares e coisas que fazem com que relembre o passado. Talvez uma viagem ou acampar sem acesso às redes sociais. Pode ser mais fácil analisar o passado quando voltar. Sexto,
Analise as pessoas ao seu redor. Pense nas pessoas que o rodeiam, quem é negativo ou influencia negativamente, ou quem está tentando esquecer por se encontrar associado a seu passado. Provavelmente terá que se afastar dessas pessoas e fazer novas amizades, com pessoas mais positivas que irão ajudá-la a seguir em frente. 7º, crie novas memórias. Comece a criar novas memórias positivas para substituir emoções negativas do passado. Passe tempo com as pessoas que o fazem feliz e faça coisas que lhe deem alegria. Criar novas memórias é muito melhor do que ficar preso ao passado. Manter memórias antigas torna o processo mais difícil. Liberte-se do passado sem medo, para que venham as novas memórias. Superar o passado é um processo que exige tempo, reflexão e muita persistência. Aprender a superar o que passou pode não ser fácil, mas é libertador. Existem casos que você talvez não consiga superar o processo sozinho, por traumas passados que podem continuar assombrando a sua mente de forma inconsciente. Então, talvez seja a hora de você procurar um profissional da área. Antes de continuar, me diga, você está gostando do assunto? Então dê o seu gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos ver o que o Pai nos ensina em sua palavra. Deus nos ensina que o passado de uma pessoa pode ser uma ajuda ou um obstáculo para seu crescimento. A chave para lidar com seu passado biblicamente é procurar tirar o melhor proveito possível daquilo que Deus quer usar para a sua vida, para ajudá-la a crescer sobre si mesmo, dos outros e principalmente sobre Deus. O pecado foi confessado? Se não foi, precisa ser confessado a Deus, pedir perdão às pessoas envolvidas e restituir se necessário for. Mesmo que sejamos inocentes com situações em nosso passado, nos quais outros pecaram contra nós, ou quando sofremos o resultado de viver um mundo pecaminoso, isso não importa, temos que liberar o perdão. O Pai pode usar situações do passado no qual fomos libertos para grandes oportunidades de nos alegrarmos no perdão de Deus. Em Salmos 40, de 1 a 3, diz assim: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13 que havia algo que ele estava se esforçando para fazer: esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que isso era impossível fazer antes de conhecer a Jesus Cristo. Ele era um homem mau que mandava prender e matar os cristãos da época. Imagine o arrependimento que ele teve de ter sentido ao perceber que ele tentou matar o povo que agora era sua família. E como ele conseguiu superar isso? E ainda ser um homem usado por Deus, livre de condenação e de culpa. Ele responde no versículo seguinte: Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o evangelho, amar ao próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus como prioridade em nosso ser, Ele toma nossas confusões e a transforma em milagres. Além de usar os nossos erros para o nosso bem, se confiarmos nele. Decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone as suas cinzas. Se você pedir perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Tudo depende da sua escolha. Se ficarmos arraigados nos erros que cometemos ou que foram cometidos contra nós, deixaremos de viver a oportunidade do dia a dia. Deixaremos de sonhar e a vida se tornará terrível. Por isso, dê um passo hoje, amanhã dê outro, e logo você terá ido bem mais longe do que já imaginou.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aos sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para as aniquilar as que são. Está em 1 Coríntios 1, 27 a 28. Esqueça e liberte-se do que passou e avance para o alvo que é Cristo. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Está em João 2,17. Mas não esqueça de algo: Jesus está voltando.